Eloá caminhava inquieta pelos amplos corredores da mansão onde havia crescido. Paredes decoradas com retratos austeros de antepassados desconhecidos pareciam julgá-la enquanto passava. As vozes abafadas vindas do salão principal ecoavam suavemente até o segundo andar, lembrando-lhe constantemente do destino que outros haviam escolhido para ela. A cada passo dado, a jovem sentia uma angustiante opressão apertar-lhe o peito, como se mãos invisíveis lentamente roubassem-lhe o fôlego e a coragem. Lá embaixo, no grande salão, empregados iam e vinham com bandejas repletas de iguarias caras e exóticas. O ambiente estava tomado por murmúrios satisfeitos e risadas discretas, mas na cabeça de Eloá, tudo parecia uma triste encenação, uma peça teatral em que ela era apenas uma figurante, sem qualquer controle sobre o rumo da própria vida. A família, tão orgulhosa da linhagem e do poder, havia decidido unir a filha a um empresário rico e influente, um homem que ela nunca havia visto, mas que já detestava profundamente. A mãe de Eloá, Dona Clarice, mulher rígida e autoritária, estava impecavelmente vestida em tons escuros e elegantes, coordenando pessoalmente cada detalhe da cerimônia que ocorreria dali a 2 dias. Ao perceber a presença silenciosa da filha, lançou-lhe um olhar severo, indicando que desejava falar em particular. Eloá a seguiu sem contestar até um pequeno escritório, onde a porta foi fechada com firmeza, isolando-as de qualquer ouvido indiscreto. Você precisa parar com esse comportamento infantil, Eloá. Este casamento é o melhor que poderia acontecer para você e para todos nós, afirmou Clarice com a voz baixa, porém firme e autoritária, enquanto ajustava um arranjo de flores que adornava a mesa, sem sequer olhar diretamente para a filha. Eloá sentiu uma indignação profunda subir-lhe à garganta, engolindo em seco as palavras que desejava gritar. Mãe, eu não o amo. Não quero passar minha vida presa a alguém por quem não sinto nada, alguém que sequer conheço. Amor é irrelevante nessa questão, respondeu Clarice friamente, finalmente encarando a filha nos olhos, o olhar cortante como aço afiado. O que importa é o nome, o prestígio, a continuidade da nossa família. Você terá que aprender a conviver com isso. As palavras de Clarice ecoaram como golpes no coração de Eloá, que sentiu os olhos arderem com lágrimas de frustração e desespero. Sabia que era inútil argumentar. Sua mãe já havia decidido, seu pai já havia concordado, e toda a sua vida parecia seguir um roteiro traçado muito antes de seu nascimento. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia furiosamente lá fora, Eloá permaneceu acordada em seu quarto, ouvindo atentamente os sons da mansão adormecida. Não suportava mais esperar passivamente pelo destino cruel que haviam planejado para ela. Decidida e resoluta, vestiu uma roupa simples e confortável, calçou os sapatos mais resistentes que possuía e saiu silenciosamente pela porta do quarto. A escuridão dos corredores a acolheu como cúmplice silenciosa, enquanto ela avançava lentamente, cuidando para não despertar os seguranças que rondavam pela propriedade. Cada passo era dado com extrema cautela, cada respiração controlada ao máximo, para que não denunciasse sua presença. Ao alcançar a porta dos fundos, Eloá sentiu o coração quase sair pela boca, a adrenalina correndo quente pelas veias. Sem hesitar, correu para fora da mansão, enfrentando a chuva impiedosa que imediatamente encharcou suas roupas e cabelos, como se tentasse dissuadi-la daquele ato desesperado. A lama agarrava-se aos seus pés. A floresta que cercava a mansão parecia querer prendê-la, mas Eloá continuava firme, decidida a conquistar sua liberdade, mesmo que o preço fosse alto demais. O vento uivava forte entre as árvores, criando um sinistro coro que aumentava sua sensação de perigo iminente. Os relâmpagos iluminavam momentaneamente seu rosto pálido e assustado, enquanto ela lutava para enxergar o caminho à sua frente, as lágrimas misturando-se à chuva fria que castigava sua pele. Após horas que pareciam infinitas, os músculos exaustos e os pulmões ardendo, Eloá finalmente avistou uma pequena cabana, antiga e aparentemente abandonada, escondida entre as árvores e parcialmente encoberta por galhos caídos. Sem forças,
praticamente se arrastou até a porta, abrindo-a com esforço e entrando no pequeno espaço escuro e abafado. Lá dentro, o silêncio absoluto contrastava com a tempestade do lado de fora. Eloá tentou avançar, mas suas pernas fraquejaram e o cansaço tomou conta de seu corpo. Caiu ajoelhada sobre o piso empoeirado, sentindo uma fraqueza avassaladora dominá-la lentamente. Sua visão começou a escurecer e, antes que pudesse reagir, perdeu completamente a consciência, entregue ao destino incerto que agora se desdobrava à sua frente, totalmente vulnerável e distante da segurança ilusória da casa que abandonara. O que Eloá ainda não sabia era que, naquele exato momento, passos decididos se aproximavam cautelosamente da cabana. Passos que pertenciam justamente ao homem que ela jamais esperaria encontrar ali. Rael, o herdeiro da família inimiga, aquele que carregava em seu nome todos os segredos, ódios e rivalidades do passado de ambas as famílias. A porta velha da cabana rangeu lentamente ao se abrir, deixando que a fraca luz de uma lanterna cortasse a escuridão, iluminando vagarosamente o chão empoeirado. O rosto sério de Rael surgiu através da penumbra. Suas sobrancelhas se contraíram ao perceber a figura imóvel caída sobre as tábuas gastas. O vento continuava a assobiar impiedosamente do lado de fora, e ele deu um passo decidido para dentro, fechando rapidamente a porta atrás de si. Rael agachou-se ao lado da jovem desacordada e levantou suavemente seu rosto para verificar seu estado. A surpresa tomou conta dele ao reconhecer, sob a camada fina de lama e os cabelos molhados que cobriam parcialmente seu rosto, as feições delicadas e inconfundíveis de Eloá, a filha mais nova dos seus maiores adversários. Um turbilhão de emoções conflitantes tomou conta do rapaz, enquanto seus olhos examinavam aquele rosto vulnerável. Sentiu ao mesmo tempo compaixão, curiosidade e uma inexplicável necessidade de protegê-la. Sem hesitar mais, Rael passou cuidadosamente um braço sob as pernas de Eloá e o outro ao redor de suas costas, erguendo-a com firmeza, sentindo o peso leve e frágil da garota contra seu corpo forte e decidido. Carregando-a com atenção especial para não acordá-la, ele atravessou novamente o limiar da cabana e caminhou sob a chuva fina que agora começava a diminuir, iluminado apenas pelos flashes distantes da tempestade que se afastava lentamente. Ao chegar à mansão de sua família, Rael passou despercebido pelos corredores sombrios, subindo a escada discretamente até alcançar um dos quartos de hóspedes mais afastados. Colocou Eloá gentilmente sobre a cama confortável, iluminada apenas pela luz suave e dourada de um pequeno abajur. Sentou-se numa cadeira próxima e contemplou a jovem dormindo, mergulhado em pensamentos sobre o inesperado encontro e suas consequências. Após algumas horas, Eloá começou a despertar lentamente. Seus olhos abriram-se aos poucos, adaptando-se à luz branda do ambiente desconhecido. Sentiu um sobressalto de ansiedade ao perceber que não estava mais na cabana abandonada e instintivamente sentou-se na cama com o coração disparado. Foi então que seus olhos encontraram Rael, observando-a silenciosamente com uma expressão indecifrável. "Onde eu estou?", perguntou Eloá, com a voz rouca e os olhos ainda arregalados pelo choque inicial. "Você está segura por enquanto", respondeu Rael calmamente, mantendo sua voz controlada e firme. "Achei você desacordada naquela cabana velha e a trouxe para cá. Você está na minha casa." Um silêncio pesado e desconfortável pairou entre eles, enquanto Eloá absorvia lentamente a realidade da situação. A ideia de estar nas mãos do maior rival de sua família, do jovem herdeiro que tantas vezes ouvira descrito como frio, cruel e ambicioso, a encheu de uma apreensão confusa e visceral. "O que você pretende fazer comigo?", perguntou finalmente, esforçando-se para disfarçar o tremor em sua voz. Rael levantou-se lentamente, aproximando-se dela com passos lentos e deliberados, seus olhos fixos nos dela. "Não tenho intenção de prejudicar você, Eloá. Sei bem quem você é, assim como você sabe quem eu sou. Nossas famílias se odeiam há gerações.
mas nós não precisamos continuar repetindo a história deles. Eloá sentiu uma estranha mescla de alívio e dúvida crescer dentro dela. Havia algo nas palavras de Rael, na firmeza honesta de seu olhar, que começava a tranquilizar seu coração assustado. No entanto, um instinto de autopreservação ainda gritava dentro dela, lembrando-lhe constantemente que Rael pertencia à família inimiga, que ela ainda estava vulnerável e desamparada naquela situação incerta. Tentando demonstrar uma força que não estava segura de possuir, Eloá levantou-se da cama, observando Rael cuidadosamente enquanto tentava manter alguma distância segura entre eles. Eu agradeço por ter me ajudado, mas não posso ficar aqui. Preciso ir embora agora mesmo, afirmou com determinação trêmula, encaminhando-se para a porta. Rael bloqueou gentilmente sua passagem, estendendo a mão num gesto de paz. Eloá, se você sair agora, não conseguirá fugir novamente. Sua família já deve estar procurando você e talvez a encontre em questão de horas. Me dê uma chance de ajudar. Você não precisa confiar em mim completamente, mas deixe que eu a proteja até encontrarmos uma saída. Eloá sentiu-se presa num dilema emocional sufocante. Parte dela ansiava por aceitar a oferta de Rael, confiar naquele estranho inesperadamente protetor, enquanto outra parte alertava-a constantemente sobre os riscos daquela proximidade perigosa e proibida. Antes que pudesse decidir, um barulho vindo do corredor externo a fez estremecer. Rael rapidamente virou-se para a porta, seu rosto assumindo uma expressão de alerta e preocupação. Eloá sentiu seu coração acelerar, imaginando quem poderia estar se aproximando e o que isso significaria para seu futuro, agora profundamente entrelaçado ao daquele homem que ela ainda não sabia se era amigo ou ameaça. E, enquanto a maçaneta lentamente começava a girar, ambos encararam-se com respirações suspensas, conscientes de que algo inevitável e decisivo estava prestes a acontecer. A maçaneta girou lentamente, fazendo o coração de Eloá bater tão alto que parecia ecoar pelas paredes do quarto. Rael deu um passo à frente, posicionando-se instintivamente entre ela e a porta, como um escudo silencioso. A tensão era palpável, densa como o ar antes de uma tempestade. A porta se abriu devagar, revelando apenas um criado da casa, um homem idoso de expressão cansada que trazia em mãos um conjunto de roupas secas. Sem questionar, Rael acenou discretamente para que ele deixasse tudo sobre uma cadeira e se retirasse, o que o homem fez em silêncio absoluto, sem levantar os olhos. Quando a porta fechou-se novamente, a atmosfera carregada no quarto não se dissipou. Apenas se transformou em algo mais profundo, mais inevitável. Eloá permaneceu em pé, o corpo tenso e os olhos fixos em Rael, como se uma única palavra errada pudesse desmoronar aquele frágil momento de trégua. Rael virou-se para ela, o rosto sério, porém não ameaçador. Você não pode simplesmente sair correndo por aí, Eloá. Não agora, disse em um tom controlado, mas com uma força implícita nas palavras. Seus pais já devem ter colocado meio mundo atrás de você. E o mundo lá fora não vai ser gentil. Ela o encarou, dividida entre o orgulho e a necessidade desesperada de acreditar em alguém. E o que você sugere? Perguntou, cruzando os braços, desafiadora. Por dentro, no entanto, sentia-se como uma vela prestes a apagar com o menor sopro de realidade. Rael caminhou lentamente até a escrivaninha do quarto, encostando-se casualmente nela, como quem pondera suas palavras com extremo cuidado. Um acordo, disse finalmente, sem rodeios. Você fica aqui sob minha proteção, temporariamente. Em troca, você ajuda a mascarar sua presença. Esta semana, minha família organiza um evento, uma festa para convidados importantes. Se você estiver ao meu lado, todos acreditarão que você é apenas uma conhecida, talvez uma nova aliada, e não uma fugitiva desesperada. A proposta era absurda em tantos níveis que Eloá quase riu. A ironia de ser salva por um inimigo e agora ser usada como parte de um jogo de aparências era cruel demais para ser mera coincidência. Quer que eu vire sua acompanhante de fachada? Provocou, a voz carregada de incredulidade e sarcasmo.
Quero que você sobreviva, respondeu Rael, seco, os olhos faiscando seriedade. É isso, ou ser encontrada, levada de volta para a prisão dourada que chamam de lar, e casada com alguém que despreza antes mesmo de conhecê-lo. Eloá desviou o olhar, mordendo o lábio inferior com força. Ele não estava mentindo. Cada palavra, por mais dura que fosse, era a mais pura verdade. O medo de voltar para aquela vida predeterminada era tão esmagador que sufocava qualquer impulso de orgulho ferido. Ainda assim, confiar em Rael parecia o maior dos riscos. Após um silêncio que parecia prolongar a própria existência do tempo, ela soltou um suspiro longo e cansado. Uma festa, então, disse, sem olhar para ele. Apenas uma festa. Rael inclinou levemente a cabeça em concordância, mas um brilho indecifrável cruzou seus olhos, como se soubesse que o que estavam prestes a começar seria muito mais complicado do que uma simples encenação. Na noite do evento, Eloá sentiu-se estranha dentro do vestido azul petróleo que Rael providenciara para ela. O tecido moldava seu corpo com perfeição desconcertante, e seus cabelos, soltos em ondas leves, conferiam-lhe uma aparência etérea, como uma visão impossível em meio à guerra silenciosa entre suas famílias. Enquanto descia as escadas da mansão ao lado de Rael, todos os olhares convergiam para eles, criando um redemoinho invisível de sussurros e especulações. A cada passo, Eloá sentia como se estivesse atravessando um campo minado. Senhores distintos, mulheres vestidas com joias cintilantes, jovens ambiciosos e velhos aliados. Todos analisavam, julgavam, tentavam decifrar quem era aquela figura deslumbrante que surgira inesperadamente ao lado do jovem e enigmático herdeiro. No salão, as luzes douradas dançavam em lustres majestosos, refletindo nos espelhos enormes e nos olhos curiosos que os perseguiam a cada movimento. Rael manteve a compostura perfeita, oferecendo-lhe o braço com uma naturalidade que desmentia o quanto aquele momento também era arriscado para ele. Eloá aceitou, seus dedos tremendo ligeiramente ao tocarem a manga de seu paletó, um pequeno gesto quase imperceptível, mas carregado de significado. Conversas formais fluíam em torno deles como correntezas traiçoeiras. Rael apresentava Eloá como uma amiga de negócios, alguém que havia conhecido durante suas viagens recentes. Eloá, treinada pela vida a esconder suas emoções, sorria discretamente, acenava, respondia com frases curtas e inteligentes, sem revelar mais do que deveria. Ainda assim, sentia o peso dos olhares desconfiados, especialmente o de Stella, prima de Rael, uma jovem astuta e venenosa que parecia farejar mentiras como um cão de caça. Em determinado momento, Rael inclinou-se para Eloá, sussurrando próximo ao seu ouvido para que apenas ela pudesse ouvir. "Você está indo bem", murmurou, sua voz grave e baixa, provocando arrepios involuntários ao longo de sua espinha. "Mas cuidado, nem todos aqui acreditam facilmente em máscaras bonitas." As palavras ecoaram em sua mente como um aviso sombrio. Eloá sabia que cada segundo naquela festa era uma dança perigosa sobre o fio de uma navalha. Um único deslize, um gesto fora do script, e tudo poderia desmoronar. E no meio daquele brilho dourado e das risadas vazias, uma figura discreta, quase invisível aos olhos comuns, observava cada movimento de Eloá e Rael com atenção predatória. Era alguém que não havia sido convidado, alguém enviado para trazê-la de volta, custasse o que custasse. Sem que eles percebessem, a teia começava a se fechar lenta e silenciosamente ao redor deles, preparando o terreno para a próxima virada inevitável que colocaria não apenas a liberdade de Eloá, mas também o próprio futuro de Rael, em perigo iminente. O salão estava impregnado por um luxo sufocante. As luzes dos lustres lançavam reflexos dourados sobre as paredes, e o perfume intenso de flores recém-arranjadas misturava-se ao aroma de vinhos caros que deslizavam em taças finíssimas. No meio daquele cenário de opulência e máscaras sociais, Eloá tentava manter a compostura, sentindo o calor dos olhares que, disfarçados de cordialidade, pesavam sobre ela com uma insistência quase física. Cada sorriso, cada cumprimento, cada palavra lançada como quem atira uma rede,
Parecia carregar uma segunda intenção, uma armadilha silenciosa. Rael, ao seu lado, exalava confiança. Conduzia-a com maestria entre os grupos de convidados, apresentando-a como uma aliada promissora em suas negociações futuras. Suas mãos discretamente apoiadas nas costas de Eloá eram um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha naquele jogo, embora a tensão no fundo de seus olhos denunciasse que ele também reconhecia o perigo iminente à espreita. Quando finalmente conseguiram se afastar para a varanda lateral, sob a proteção tênue da noite e das cortinas pesadas, Eloá respirou fundo, como quem emerge após muito tempo submersa. Ali, envoltos pela penumbra e pelo murmúrio distante da festa, os dois puderam, pela primeira vez, baixar levemente a guarda. Rael apoiou-se no parapeito de mármore, fitando a escuridão lá fora. A lua, parcialmente encoberta pelas nuvens, lançava um brilho prateado sobre os jardins perfeitamente podados. Por alguns segundos, ele permaneceu em silêncio, como se pesasse cada palavra antes de liberá-la. Eloá, ainda tensa, esperou. "Você sabe que isso aqui é apenas a superfície", disse ele, finalmente, a voz rouca e baixa, carregada de algo mais pesado do que simples preocupação. "Este mundo que parece tão brilhante por fora está apodrecendo por dentro." Eloá cruzou os braços, sentindo uma pontada amarga de reconhecimento. "Não é muito diferente da casa de onde eu fugi", respondeu, sua voz firme, mas com um traço de tristeza que ela não conseguiu disfarçar. Rael virou-se para ela então, e naquele momento seus olhos não carregavam a dureza de um rival ou a arrogância de um herdeiro acostumado a vencer. Havia algo profundamente humano e ferido neles, uma sombra de batalhas antigas que iam muito além dos conflitos entre suas famílias. "Eu não queria isso", confessou ele, com uma sinceridade que desarmou Eloá por um instante. As guerras, as traições, as alianças compradas. Não era a vida que eu imaginava quando era criança. Eloá hesitou, surpreendida pela vulnerabilidade que se insinuava nas palavras de Rael. Ela também não havia sonhado com prisões douradas, com casamentos arranjados ou com uma vida pautada por interesses de sangue e poder. Havia em suas histórias pessoais uma dor que as tornava, de certa forma, espelhos quebrados refletindo as mesmas cicatrizes. O vento noturno soprou forte, trazendo consigo o cheiro salgado do mar distante. Eloá, instintivamente, abraçou os próprios braços, arrepiada mais pelo peso daquela conversa do que pelo frio da noite. Rael notou o gesto e, sem pensar, retirou o próprio paletó, oferecendo-o a ela com um movimento contido, quase tímido. Eloá hesitou, mas acabou aceitando, envolvendo-se no tecido quente que ainda carregava o perfume discreto dele. Era um gesto pequeno, quase insignificante em meio a tantas ameaças que o cercavam, mas para ela teve o peso de uma promessa silenciosa de proteção. Antes que pudessem aprofundar ainda mais aquele momento frágil e inesperado, um ruído vindo dos arbustos do jardim capturou a atenção de ambos. Rael imediatamente se colocou em alerta, seu corpo tenso como o de um animal selvagem farejando perigo. Sem fazer barulho, ele puxou Eloá para uma posição mais segura, parcialmente oculta pelas pesadas cortinas da varanda. Seus corpos ficaram perigosamente próximos, as respirações entrelaçadas no pequeno espaço compartilhado. Eloá sentiu seu coração acelerar, não apenas pelo medo do que poderiam enfrentar, mas também pela presença de Rael tão perto, tão palpável. Eles observaram em silêncio enquanto uma sombra se movia cautelosamente pelo jardim, passando entre as estátuas e as sebes como uma serpente silenciosa. Não era um dos convidados, nem tampouco um dos empregados. Era alguém que se movia com um propósito sombrio, alguém que não pertencia àquela festa. Rael estreitou os olhos, reconhecendo o perigo. Sabia, no fundo, que aquele tipo de ameaça não se afastaria sozinha. E naquele instante, compreendeu que manter Eloá segura seria muito mais complexo do que esconder sua presença em meio a sorrisos e taças de champanhe. Sem soltar sua mão, ele sussurrou junto ao ouvido dela.
numa voz tão baixa quanto o vento noturno. Temos que sair daqui, agora. Eloá não hesitou. Algo dentro dela dizia que confiar em Rael era sua única chance de sobreviver àquela noite que agora parecia esconder armadilhas em cada canto brilhante e sorriso educado. Enquanto voltavam para dentro, disfarçando à pressa sob a aparência de um casal que apenas desejava mais privacidade, uma sensação inquietante crescia em seus corações. Algo muito maior do que uma simples fuga começava a se desenrolar em torno deles, e logo ambos teriam que decidir até onde estariam dispostos a ir para enfrentar o passado que os havia moldado, mas que não precisava mais definir quem eles seriam a partir dali. O vento ainda assobiava suavemente pelas frestas das janelas da mansão quando Rael e Eloá deixaram para trás o salão de festas, misturando-se às sombras dos corredores silenciosos. Cada passo que davam parecia ecoar no vazio, mas nenhum deles se atrevia a diminuir o ritmo. Era como se o próprio tempo tivesse decidido acelerar, empurrando-os em direção a algo que nem eles ainda conseguiam definir. Horas depois, já longe da mansão e abrigados em uma propriedade discreta pertencente a Rael, uma casa antiga e afastada do burburinho da cidade, Eloá finalmente conseguiu respirar sem sentir o peso da vigilância sobre seus ombros. Ali, entre paredes simples e móveis envelhecidos, a opulência e a guerra fria de alianças haviam ficado para trás. Pela primeira vez em dias, ela sentiu que poderia, talvez, baixar a guarda. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que ela havia vivido. Não havia empregados à espreita, nem ordens secas e expectativas sufocantes. A casa era pequena, mas acolhedora, cercada por um jardim levemente descuidado, onde flores selvagens se misturavam à grama alta. Eloá passava parte das manhãs caminhando entre as trilhas improvisadas do quintal, redescobrindo um prazer simples que lhe havia sido negado a vida inteira, a liberdade de ir e vir sem amarras. Rael, por sua vez, parecia mudar na presença dela. Se no início suas interações eram contidas e marcadas pela tensão natural de dois inimigos históricos forçados à convivência, aos poucos, o silêncio entre eles foi se preenchendo com gestos quase imperceptíveis, como olhares mais demorados, sorrisos disfarçados e conversas que, sem querer, tocavam partes adormecidas de suas almas. Em uma tarde particularmente morna, Eloá encontrou Rael consertando a cerca de madeira nos fundos da casa. Ele usava uma camisa simples de mangas arregaçadas, deixando à mostra os antebraços fortes e marcados pelo trabalho. Eloá, observando de longe, sentiu uma estranha inquietação florescer em seu peito. Um sentimento novo, quente e desconcertante, tão diferente da desconfiança e do medo que antes dominavam sua mente. "Você está fazendo isso errado", disse ela, aproximando-se com um sorriso travesso, surpreendendo a si mesma pela leveza da provocação. Rael ergueu o olhar, uma sobrancelha arqueada em desafio. "Ah, é? E a dama fugitiva também entende de carpintaria?" "Talvez mais do que você imagina", respondeu Eloá, inclinando-se para pegar um martelo que estava jogado no chão. Suas mãos, antes acostumadas apenas a bordados e partituras, pareciam desajeitadas segurando a ferramenta, mas havia uma determinação em seus gestos que fez Rael sorrir de forma genuína pela primeira vez. Ele se aproximou, posicionando-se atrás dela para orientá-la na tarefa. Eloá sentiu o calor do corpo dele tão próximo ao seu que, por um instante, esqueceu até de respirar. Rael segurou sua mão com firmeza, corrigindo a posição do martelo, seus dedos entrelaçando-se brevemente nos dela. A tensão no ar era palpável, carregada de algo que nem o tempo, nem as histórias de ódio entre suas famílias conseguiam dissolver. Com um golpe desajeitado, Eloá acertou o prego, fazendo ambos rirem de maneira espontânea. Naquele riso, naquele momento efêmero de cumplicidade, algo dentro deles mudou, como uma rachadura se abrindo numa muralha erguida por anos de inimizade, permitindo que uma luz tímida começasse a passar. Naquela noite, após um jantar simples à luz de velas improvisadas, uma refeição feita de risadas,
histórias antigas e confissões involuntárias, Eloá sentou-se na varanda da casa, abraçando os joelhos contra o peito e contemplando o céu limpo e estrelado. Rael juntou-se a ela em silêncio, trazendo 2 canecas de chá quente. Sentou-se ao seu lado, sem palavras, sem obrigações, apenas uma presença sólida e constante que pouco a pouco se tornava essencial. Eloá virou-se para ele, seus olhos refletindo a luz pálida da lua. Você já pensou em simplesmente desaparecer? Perguntou em voz baixa, como quem confessa um pecado proibido. Rael demorou alguns segundos para responder. Mais vezes do que posso contar, admitiu, sua voz carregada de uma melancolia antiga. Eu pensava que liberdade era só escapar, mas agora vejo que é muito mais complicado do que isso, disse ela, seu olhar se perdendo entre as estrelas. Liberdade é não ter que olhar por cima do ombro, é poder escolher ficar. A brisa noturna brincou com os cabelos soltos de Eloá, e por um breve momento, Rael permitiu-se apenas observar. Havia algo naquela jovem mulher que desafiava tudo o que ele havia aprendido sobre alianças, lealdades e rivalidades. Ela era como um campo aberto depois de uma tempestade, ainda carregando o cheiro de terra molhada, ainda frágil, mas cheia de possibilidades. Sem saber exatamente como, sem nenhuma estratégia envolvida, Rael estendeu a mão e, devagar, tocou os dedos de Eloá, que, em vez de recuar, entrelaçou os seus aos dele. Era um gesto pequeno, silencioso, mas que dizia mais do que qualquer promessa verbal poderia expressar. Nenhum dos dois falou mais naquela noite. Ficaram ali, juntos, embalados pela canção distante dos grilos e pelo som ritmado de seus corações batendo em sintonia crescente, como se o universo ao redor tivesse cessado, apenas para dar espaço àquilo que nascia entre eles, algo que nem as famílias, nem as guerras, nem os próprios medos seriam capazes de impedir. Porém, enquanto o novo sentimento florescia no refúgio improvisado da casa antiga, forças do passado, incansáveis e obstinadas, começavam a se mover novamente, ameaçando tudo aquilo que eles mal começavam a construir. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados, quando a paz precária construída entre Eloá e Rael começou a ruir sem aviso. O presságio veio em forma de passos duros na estrada de terra batida que levava à casa, estalos secos que soavam mais altos do que o próprio vento. Rael, sentado à varanda, foi o primeiro a perceber. O modo como se levantou, rígido e em silêncio, fez com que Eloá, ainda distraída arrumando flores silvestres em um vaso improvisado, parasse instantaneamente o que fazia. Não era qualquer visitante. Rael sentiu isso na rigidez dos ombros, na forma como o som dos passos carregava uma urgência fria e implacável. Sem dizer uma palavra, entrou na casa, cruzou a cozinha em 2 passadas largas e puxou Eloá delicadamente pelo pulso, levando-a para um canto mais escuro, escondido da porta principal. A expressão no rosto dele não deixava margem para perguntas. Havia algo vindo até eles, algo perigoso. A batida na porta foi seca, sem cerimônia, seguida por outra, mais forte. Rael se aproximou cautelosamente, espiando por uma fresta da janela. O que viu fez seu sangue gelar. Homens de sua própria família, enviados diretamente por seu pai. Não eram simples enviados diplomáticos, eram os mesmos homens que ele sabia serem usados para resolver problemas inconvenientes quando a política falhava. Eles sabem que você está aqui, murmurou Rael para Eloá, sua voz grave e controlada, como se lutasse para não ceder ao pânico que se espalhava pelas veias. Vieram para levá-la de volta. Eloá sentiu o mundo ao seu redor estreitar-se, como se as paredes da pequena casa estivessem se fechando a cada segundo. A ideia de ser arrastada de volta para a vida que havia abandonado, a prisão dourada, o casamento imposto, era mais aterradora agora do que jamais fora. Principalmente porque agora ela sabia o que era respirar livremente. Rael segurou seu rosto entre as mãos, obrigando-a a olhar diretamente para ele.
Seus olhos, antes frios como o aço, agora queimavam com uma intensidade quase insuportável. Confie em mim. Não vou deixar que toquem em você. As batidas tornaram-se socos violentos contra a porta. Rael sabia que não poderiam resistir por muito tempo. Precisava de um plano, e rápido. Com movimentos ágeis, pegou Eloá pela mão e a conduziu para os fundos da casa, onde uma pequena porta lateral, quase sempre esquecida, dava acesso direto ao matagal que cercava a propriedade. Corra para a trilha e siga em frente até encontrar a árvore caída, instruía enquanto atravessavam a cozinha. Atrás dela há uma trilha secundária que leva até um velho celeiro. Espere lá, eu vou distraí-los. Eloá hesitou, olhando para Rael como se buscasse nele a certeza de que isso não era uma despedida. Mas havia urgência demais em seus olhos, e o medo de perdê-la era tão real que quase podia ser tocado. Ela assentiu em silêncio e, sem olhar para trás, correu. Sentiu o coração martelar contra o peito, os galhos arranhando seus braços e rosto, a respiração queimando seus pulmões, enquanto se afastava da casa que, em tão pouco tempo, havia se tornado seu refúgio, seu lar, seu universo. Enquanto isso, Rael retornava à sala, respirando fundo, preparando-se para o confronto. Abriu a porta com um estrondo, deparando-se com 3 homens de olhar duro e impiedoso. O líder, um sujeito de traços marcados pela vida dura e pelas ordens que jamais podiam ser questionadas, deu um passo à frente. Você sabe por que estamos aqui, disse ele sem rodeios. Rael cruzou os braços, sua postura relaxada apenas na superfície. Não tem ninguém aqui além de mim, mentiu, a voz soando tão firme que por um instante até ele acreditou. O líder não se deixou enganar. Olhou ao redor, espiou para dentro da casa como quem fareja o medo e sorriu de forma desagradável. Tem certeza disso, Rael? Porque ordens são ordens. E desta vez, as ordens são muito claras. O embate de olhares entre eles foi como um duelo silencioso, onde palavras eram apenas armas secundárias. Rael sabia que não tinha muito tempo. Sabia que, se hesitasse, perderia Eloá para sempre. Sabia, acima de tudo, que pela primeira vez na vida havia algo, alguém, que valia a pena proteger, mesmo que isso custasse tudo o que ele era. O líder fez um gesto para seus homens avançarem, e Rael, agindo por puro instinto, bloqueou a entrada com o próprio corpo. O impacto foi brutal. Um dos homens tentou empurrá-lo para o lado, mas Rael reagiu com a força de quem não podia, em hipótese alguma, falhar. O tumulto que se seguiu foi rápido, violento e cheio de gritos abafados pela fúria do vento lá fora. Rael não tinha a vantagem do número, mas tinha a vantagem da convicção. Lutava como quem luta pela própria alma. Enquanto a batalha desenrolava-se na casa, Eloá alcançava a árvore caída, seu peito arfando de cansaço e ansiedade. A cada passo na trilha estreita, o medo de que Rael não conseguisse se defender a assombrava, mas ela sabia que parar seria traí-lo. Precisava confiar, precisava acreditar que o que eles haviam construído, por mais frágil que ainda fosse, merecia ser protegido. As sombras da noite se adensavam ao seu redor, e o celeiro velho surgia à sua frente como uma promessa de abrigo. Mas, atrás das árvores, entre os galhos quebrados e a escuridão crescente, algo, ou alguém, se movia, seguindo a compassos silenciosos e mortais. O celeiro surgiu diante de Eloá, como uma sombra adormecida no meio da noite cerrada. Suas paredes de madeira carcomida pelo tempo rangiam levemente ao sabor do vento, e o telhado inclinado parecia prestes a desabar sob o peso de anos de abandono. Eloá correu até a entrada lateral, forçando a porta com o ombro até que esta cedeu com um estalo surdo. Entrou rapidamente, fechando-a atrás de si, tentando regular a respiração que ainda vinha em ondas descompassadas. O interior do celeiro era tomado pelo cheiro forte de feno velho e terra úmida. As sombras se estendiam como braços longos pelo chão de madeira irregular, e a pouca luz que escapava pelas frestas nas paredes
mal era suficiente para delinear o espaço. Eloá caminhou com cautela, tropeçando em ferramentas esquecidas e pedaços de madeira espalhados, até encontrar um pequeno canto entre alguns fardos de feno, onde se encolheu, buscando se esconder tanto do frio quanto dos olhos que a perseguiam. O silêncio, no entanto, era enganoso. Não demorou muito para que ela ouvisse passos abafados do lado de fora, deslizando sorrateiramente pelo terreno. Seu corpo inteiro ficou em alerta. Cada fibra, cada batida apressada do seu coração parecia gritar que o perigo estava mais perto do que ela ousava imaginar. Uma sombra atravessou a luz fraca que vazava pela rachadura da porta principal. Eloá conteve a respiração, recuando ainda mais para a escuridão. Pela fresta entre dois fardos, conseguiu vislumbrar a figura de um homem. Ele se movia com a precisão de quem sabia exatamente o que procurava. Não era Rael, era outro, um enviado, um caçador. O homem parou no centro do celeiro, os olhos varrendo o espaço escuro com uma calma perturbadora. Eloá sentiu o pânico ameaçar dominá-la. Seu corpo dizia para correr, mas seu instinto, moldado pela sobrevivência, a obrigava a ficar imóvel, invisível. Ela sabia que qualquer som, qualquer movimento errado, denunciaria sua presença. De repente, um rangido traiçoeiro escapou da madeira sob seus pés. Pequeno, mas audível. O homem virou-se bruscamente na direção do som. Eloá prendeu o fôlego, fechando os olhos por um instante, como se pudesse, de alguma forma, desaparecer. Os passos dele ecoaram mais perto, pesados e lentos, cada um batendo contra o chão, como uma sentença se aproximando. Eloá sentiu o suor frio escorrer pelas têmporas. Pensou em Rael, no que ele estaria enfrentando, se ainda estaria em pé, se teria conseguido despistá-los. Pensou nas promessas silenciosas que haviam compartilhado, nos olhares que diziam tanto sem precisar de palavras. Ela não podia se entregar. Não podia. Quando o homem estava a apenas alguns passos de seu esconderijo, um estalo alto rompeu o silêncio, vindo do lado de fora. Foi um som abrupto, forte o suficiente para fazer o invasor hesitar. Um segundo de dúvida, um segundo de distração. E foi nesse instante que Rael apareceu, surgindo das sombras como uma força da própria noite. Lançou-se sobre o homem com uma fúria que Eloá jamais imaginara possível. A luta foi brutal e silenciosa, cheia de movimentos secos e golpes que ressoavam pela madeira antiga do celeiro. Rael lutava com a força de quem não apenas defendia a vida de alguém, mas também a possibilidade de um futuro que nem sabia que desejava até encontrá-la. Eloá, ainda escondida, assistia a tudo, seu coração batendo em uníssono com os golpes trocados. Rael conseguia manter o oponente afastado dela, mas o adversário era experiente, frio, e cada segundo que passava parecia diminuir as chances de vitória. Num golpe arriscado, Rael empurrou o homem contra uma pilha de fardos, fazendo a estrutura frágil desabar sobre ele, prendendo-o o suficiente para dar-lhes alguns instantes preciosos. Sem perder tempo, Rael correu até Eloá, puxando-a para fora de seu esconderijo. "Precisamos ir." "Agora!" sussurrou com urgência, o sangue escorrendo de um corte recente acima da sobrancelha, os olhos brilhando em uma mistura selvagem de alívio e desespero. Eles correram juntos para a saída lateral, mergulhando na escuridão da noite, deixando para trás o celeiro e a ameaça momentaneamente contida. Eloá sentia os músculos queimarem. Cada respiração era um esforço quase insuportável, mas não podia parar. Não quando Rael corria ao seu lado, sua presença tão vital quanto o próprio ar. Atravessaram o matagal, subindo uma trilha estreita e rochosa que cortava a encosta da colina. Atrás deles, os sons da perseguição começaram a ressurgir. Galhos quebrados, vozes abafadas chamando uns aos outros. Não tinham muito tempo. Não tinham para onde voltar. Quando chegaram ao topo da colina, ofegantes, vislumbraram abaixo uma pequena estrada de terra, onde um velho jipe abandonado estava estacionado. Rael, sem hesitar,
puxou Eloá em direção ao veículo. Peguei isso por precaução, disse entre dentes, seus dedos trabalhando rapidamente para abrir a porta enferrujada. Eloá olhou para ele, para o céu estrelado, para a estrada solitária que se estendia adiante, e sentiu uma certeza inabalável nascer dentro de si. Não importava o que viesse a seguir. Não importavam as guerras, as famílias, os nomes que os perseguiam. A partir daquele momento, eles estavam em fuga, juntos. Mas, enquanto o motor do jipe tossia ruidosamente tentando ganhar vida, e os gritos dos perseguidores ecoavam mais próximos a cada segundo, Eloá mal sabia que o maior teste ainda estava por vir. Um dilema que colocaria em xeque não apenas sua coragem, mas também o amor silencioso e crescente que agora pulsava entre ela e Rael. O motor velho do jipe soltou um rugido seco e hesitante antes de ganhar vida de forma definitiva. Rael pisou no acelerador, fazendo o veículo estremecer sob eles, e arrancou pela estrada de terra batida, levantando uma nuvem de poeira que rapidamente engoliu o que restava da noite atrás deles. Eloá segurou firme na barra metálica do painel, sentindo cada solavanco, cada pedra sob as rodas, enquanto o vento frio cortava seu rosto e embaralhava seus pensamentos. Durante longos minutos, o único som era o motor gemendo sob esforço e o bater desenfreado dos corações que tentavam acompanhar o ritmo da fuga. Rael mantinha os olhos fixos na estrada escura à frente, as mãos firmes no volante, mas Eloá conseguia perceber, nas linhas tensas de seu rosto e na rigidez de seus ombros, a extensão do perigo que ainda o cercava. A estrada se estreitava, serpenteando entre colinas e penhascos, enquanto a lua, agora livre das nuvens, lançava seu brilho pálido sobre a vastidão vazia que se estendia à frente deles. Parecia que o mundo inteiro havia se reduzido àquela estrada solitária e ao ronco constante do motor. Como se não existisse nada, além daquela corrida desesperada contra o passado. Subitamente, Rael desviou o jipe para fora da estrada principal, entrando em uma trilha quase invisível, escondida pela vegetação alta. Eloá sentiu o estômago revirar com a manobra brusca, mas manteve o olhar fixo nele, buscando entender seus planos sem precisar de palavras. Precisamos sumir, disse Rael, finalmente rompendo o silêncio tenso, a voz rouca pelo esforço e pela urgência contida. Enquanto estivermos nas rotas conhecidas, eles vão nos caçar como cães, atrás de um rastro de sangue. A trilha estreita levava a um vale escondido, cercado por paredões de pedra e bosques densos. Um refúgio improvisado, um lugar onde, pelo menos por algumas horas, poderiam desaparecer do radar dos que os perseguiam. Quando chegaram a uma clareira, Rael desligou o motor e apagou os faróis. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que ambos puderam ouvir a respiração um do outro, rápida e entrecortada. Eloá desceu do veículo devagar, seus músculos doloridos protestando a cada movimento. Olhou ao redor, absorvendo o cenário hostil, mas paradoxalmente reconfortante. A natureza bruta parecia indiferente aos dramas humanos, oferecendo abrigo apenas a quem tivesse coragem de buscá-lo. Sentaram-se juntos sobre uma formação rochosa, compartilhando o calor de um cobertor improvisado que Rael encontrara no porta-malas. Durante um tempo, ficaram apenas observando o céu, onde as estrelas cintilavam em um espetáculo silencioso, como se ignorassem completamente a violência e o medo que marcavam aquela noite. Quando era criança, começou Eloá, a voz quase engolida pelo vento. Eu costumava sonhar com lugares assim, longe das paredes douradas, longe dos olhos frios que só viam obrigações e alianças. Fez uma pausa, olhando para as próprias mãos, como se buscasse nelas alguma versão esquecida de si mesma. Nunca imaginei que, para encontrar liberdade, teria que correr e perder tudo. Rael virou-se para ela, o rosto suavizado por uma compaixão silenciosa. Às vezes, perder tudo é o que finalmente nos liberta, disse ele, sua voz tão baixa
que parecia parte do sussurro do vento. Eloá o encarou, e naquele momento compreendeu que não era apenas sua liberdade que estavam defendendo. Era algo mais profundo, mais difícil de nomear. O direito de escolher quem ser, o direito de construir algo novo a partir das ruínas deixadas para trás. O silêncio confortável que se formou entre eles foi quebrado apenas pelo estalo distante de gravetos sendo pisoteados. Um som leve, quase imperceptível, mas que naquela noite de tensão máxima soou como um trovão no meio da calma. Rael imediatamente ficou em alerta, seus sentidos afiados reconhecendo o perigo antes mesmo que a razão pudesse alcançar. Levantou-se em um movimento fluido e puxou Eloá para trás de uma grande rocha, escondendo-os na sombra profunda que ela projetava. De onde estavam, conseguiram ver dois vultos movendo-se cautelosamente pela trilha de onde haviam vindo. Dois homens. Dois caçadores. Eles haviam seguido o rastro até ali, até o que deveria ter sido seu refúgio seguro. Rael apertou a mão de Eloá em um gesto mudo de coragem compartilhada. Não havia mais para onde fugir. Não havia tempo para elaborar estratégias ou falsas promessas. Naquela clareira perdida entre pedras e árvores silenciosas, eles teriam que lutar, não apenas por suas vidas, mas pelo direito de continuar escolhendo seu próprio destino. E enquanto as sombras se aproximavam, com passos cuidadosos e intenções mortais, Rael e Eloá preparavam-se, cada um à sua maneira, para enfrentar um embate que mudaria para sempre a história que tentavam escrever juntos. Uma história forjada na fuga, na coragem e no amor nascente que, agora, era testado no limite mais cruel da sobrevivência. A clareira parecia prender a respiração junto a eles, mergulhada em uma expectativa quase sobrenatural. Cada folha, cada galho, parecia aguardar o desfecho daquele encontro inevitável. Rael e Eloá, abrigados na sombra da grande rocha, sentiam o tempo esticar-se dolorosamente, cada segundo carregado da certeza de que não poderiam mais se esconder. Os vultos avançavam com precisão, silenciosos como predadores que conheciam cada palmo do terreno, seus passos leves sobre a terra macia, suas silhuetas recortadas pela luz pálida da lua. Rael virou o rosto para Eloá, seu olhar dizendo tudo o que as palavras não podiam. Não havia mais tempo para dúvidas ou arrependimentos. Ali, naquele instante, estavam ligados não apenas pelo medo ou pela fuga, mas por algo muito mais forte, algo que nenhum dos dois havia previsto, mas que agora pulsava tão intensamente quanto a vida que tentavam proteger. Ele tirou rapidamente de dentro da jaqueta um pequeno canivete, único recurso que ainda possuía, e colocou-o nas mãos trêmulas de Eloá. "Se precisar, defenda-se", murmurou, sua voz firme, embora carregada de um medo silencioso de que ela pudesse ter que usá-lo. Eloá apertou o objeto entre os dedos, sentindo o peso do momento desabar sobre seus ombros. Nunca, em toda a sua vida de regras e amarras douradas, havia imaginado que teria que lutar, e não apenas pela sobrevivência física, mas pela chance de ser livre para amar, para existir sem as correntes invisíveis que a acompanhavam desde o berço. O primeiro dos homens surgiu do mato, a poucos metros da rocha. Ele era alto, de movimentos rápidos, e seus olhos varreram a clareira com a eficiência de quem já havia feito aquilo muitas vezes. O segundo logo apareceu ao seu lado, carregando uma lâmina longa que captou um reflexo prateado sob a luz da lua. A simples visão da arma fez o sangue de Eloá gelar, mas também despertou nela uma fúria nova, feroz, que nem ela sabia possuir. Rael agiu primeiro. Num movimento ágil e preciso, saiu de trás da rocha e arremessou um punhado de pedras soltas na direção dos homens, distraindo-os apenas o suficiente para desequilibrar suas posições. Eloá, com o coração batendo no compasso acelerado do medo e da coragem, aproveitou para correr para o lado oposto da clareira, tentando criar uma distração adicional. O ataque foi instantâneo. O homem da lâmina avançou contra Rael, desferindo golpes certeiros, mas Rael esquivava-se com a agilidade de quem sabia que não podia errar. Cada respiração dele,
Era um esforço de sobrevivência. Cada movimento, uma batalha entre o desespero e a esperança. Enquanto isso, Eloá, ainda escondida entre as sombras, viu o segundo homem perceber sua tentativa de fuga. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Um segundo em que Eloá sentiu, de maneira devastadora, o quão vulnerável era. Mas, em vez de paralisar-se, algo dentro dela despertou. Quando o homem avançou, ela recuou até um tronco caído, escondendo-se atrás dele, respirando o mais silenciosamente possível. O canivete em sua mão tremia, mas a lembrança de Rael lutando por ela, a lembrança de tudo o que havia arriscado para dar-lhe a liberdade, sustentava sua determinação. O perseguidor se aproximava, lento, quase saboreando o momento. Quando ele finalmente ultrapassou o tronco, Eloá reagiu. Com um grito sufocado pela raiva e pelo medo, avançou com o canivete, mirando mais para assustar do que ferir. O homem, surpreso pela ousadia dela, tropeçou para trás, dando-lhe segundos preciosos para fugir, correndo novamente para o centro da clareira. Rael, ao perceber o movimento, usou a distração para desarmar momentaneamente o oponente. Com um golpe preciso, conseguiu derrubá-lo, fazendo a lâmina voar alguns metros adiante. Ele correu em direção a Eloá, agarrando sua mão com força, e sem hesitar, arrastou-a consigo para dentro da mata densa. As árvores se fechavam ao redor deles, criando um labirinto natural de raízes, galhos e sombras. A escuridão era quase total, mas Rael parecia guiado por um instinto feroz de proteção. Eloá corria ao seu lado, sem saber exatamente para onde iam, mas sentindo, no calor da mão dele entrelaçada à sua, uma certeza absoluta de que ainda havia uma chance. A clareira ficou para trás, mas os sons da perseguição ainda ecoavam pela floresta, mais próximos a cada instante. O fôlego deles começava a falhar, os corpos exigindo um descanso que não podiam conceder. À frente, a vegetação tornava-se mais densa e o solo mais irregular, dificultando a fuga. Foi então que, ao dobrar uma curva estreita entre duas grandes rochas, Rael avistou uma fenda na encosta, um estreito túnel natural entre as pedras. Sem pensar duas vezes, puxou Eloá para dentro, forçando-se através do espaço apertado. A escuridão ali era quase absoluta, e o som abafado dos perseguidores indicava que, talvez, tivessem conseguido despistá-los, pelo menos por alguns minutos preciosos. Dentro da fenda, agachados lado a lado, os dois permaneceram em silêncio absoluto, ouvindo o som ensurdecedor de seus próprios corações tentando escapar do peito. O mundo exterior parecia distante, irreal, como se apenas aquele espaço mínimo entre as pedras fosse agora o universo inteiro. E enquanto aguardavam ali, presos entre o medo e a esperança, um novo entendimento silencioso nascia entre eles, um laço forjado não apenas no perigo, mas na confiança, no sacrifício e na coragem que nenhum deles sabia possuir até aquele momento. Mas a fenda não era um refúgio eterno. Quando os passos voltassem a ecoar nas proximidades, Rael e Eloá teriam que decidir, continuar fugindo, ou fazer frente, juntos, ao destino que parecia determinado a alcançá-los. O silêncio dentro da fenda era tão denso que parecia ter peso próprio, pressionando os corpos de Rael e Eloá contra a rocha fria. Lá fora, o som dos perseguidores ecoava como trovões amortecidos, ora se aproximando, ora se afastando, numa dança cruel de caça e resistência. Cada batida de seus corações parecia um grito dentro daquele espaço apertado. Cada respiração era um lembrete de que estavam no limite, de que a linha entre serem encontrados ou escaparem se tornava cada vez mais tênue. Rael, com o corpo arqueado para proteger Eloá, sentia a tensão vibrar em seus músculos, mas mantinha a mão firmemente entrelaçada à dela. Não era apenas proteção física. Era uma âncora, um pacto silencioso de que, acontecesse o que acontecesse, não estariam mais sozinhos. Eloá, encostada ao peito dele, sentia o calor da pele de Rael e, entre todo o medo e exaustão, encontrou naquele toque uma centelha de coragem renovada.
Os passos se aproximaram mais uma vez, fazendo pequenas pedras tremerem no chão da fenda. Eloá fechou os olhos, sussurrando uma prece sem palavras, enquanto Rael ajustava seu corpo de forma a se colocar à frente dela, preparado para resistir até o último instante se necessário. Mas, num súbito golpe do destino, os sons começaram a se distanciar, vozes impacientes, ordens secas, passos apressados. Estavam indo embora, não haviam conseguido encontrá-los, ainda permaneceram imóveis por longos minutos, até que o silêncio absoluto se reinstalasse ao redor. Só então Rael soltou lentamente a respiração que parecia conter desde o momento em que haviam entrado ali. Encostou a testa na de Eloá, fechando os olhos, e nesse gesto não havia apenas alívio. Havia gratidão. Havia algo mais profundo que palavras nunca conseguiriam expressar. Saíram da fenda com cuidado, movendo-se entre as sombras ainda mais densas da floresta. O caminho era incerto, mas havia um novo tipo de força em seus passos. Não era mais apenas fuga, era escolha. Cada trilha deixada para trás não simbolizava mais o medo do que os perseguia, mas a esperança do que podiam construir adiante. Chegaram a um riacho de águas cristalinas, cujas margens eram cercadas por árvores tão altas que pareciam tocar o céu. Ali, exaustos, permitiram-se finalmente parar. Rael agachou-se junto à água, lavando o rosto, e quando se virou para Eloá, viu nela uma transformação silenciosa. Não era mais apenas a jovem que havia fugido de um casamento arranjado. Era uma mulher que tinha lutado pelo próprio destino, que havia escolhido, a cada segundo, permanecer de pé. Eloá se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado dele. Suas mãos encontraram as dele na água fria, entrelaçando-se como se fossem partes do mesmo corpo, da mesma história. Não precisaram falar. A promessa já estava feita em seus olhares, nos gestos suaves, na respiração compartilhada sob o céu noturno. Ali, diante daquele pequeno riacho perdido entre montanhas e florestas, Rael e Eloá selaram algo muito maior que um pacto de sobrevivência. Selarão um amor que havia nascido nas cinzas do medo, forjado na batalha silenciosa de cada decisão tomada em meio ao caos. Um amor sem garantias, sem promessas vazias, mas carregado da certeza de que, a partir daquele momento, tudo o que construíssem seria real, porque seria livre. Naquela noite, dormiram sob as estrelas, com a terra como cama e o céu como testemunha. Não era conforto, não era segurança, mas era verdade. E enquanto adormeciam lado a lado, embalados pelo som sereno da água correndo e pelo calor dos corpos entrelaçados, o mundo seguia em seu ritmo indiferente. Mas para eles, naquele breve instante roubado ao tempo, existia apenas o presente. E, pela primeira vez, era suficiente. Eles não sabiam o que o amanhã traria. Talvez mais fugas, talvez mais batalhas. Talvez, quem sabe, a chance de construir um lar em alguma terra esquecida, onde nomes, vinganças e alianças de sangue não tivessem peso. Mas isso agora não importava, porque depois de toda a dor, depois de toda a perda, depois de todo o medo, haviam descoberto o que realmente significava ser livre. E mais do que isso, haviam encontrado um ao outro, juntos, contra tudo, por escolha, por amor. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história tanto quanto a gente ao contar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias que estamos preparando com tanto carinho. Seu comentário também é muito importante para nós. Queremos saber o que você achou, com quem você mais se conectou e o que espera ver nas próximas aventuras. Interaja aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com quem ama uma boa história e ajude essa comunidade linda a crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo capítulo.